When I first met 50, he was sticking up. He was one of the two that we had to watch out for. I said, yo, he doing a lot of sticking up. 50? Yeah, 50. He doing a lot of sticking up. He had the Benz, he had the Land Cruiser at like 17 and 18. He had the big boy Benz, he had the white panties and that shit. Like 50 was just a wild cat. Like, you know, 2 guns in that motherfucker. Big boy Benz riding around, and he was 18 years old. So he been getting money. He was like a hero in my hood. So one day we in the projects, we standing in the project, 50 brought the cast with the gun out, and he pulled just like, oh, I got no bullets. Leaves my bullets. Shut them niggas over there. Yo, I'm like, oh, this I'm like, just come on. This dude, he our block up. That's how he is, nigga. The same way you see him on the internet, harass people, that's what he do. Harass niggas in the middle of the day. You know you're a punk. You know you're a punk. You know I'm the wrong one to be playing. You fucked up a little bit, you know what I'm saying? He about like Tyson, you know, Tyson fucked up. You know, he might snap, you know what I'm saying, certain shit. He cool, but he ain't. He was going 10 years, so he couldn't have had an issue. Shut up, nigga. Shut up, nigga. Shut up. I'm gonna take the same kind of money that you would get and get it to the home. Go switch it, yeah. Couple times. In one room, he's in the room. He got being there also on his own self by himself. I think they're the worst guys that you know. They know me really good. This is true. Where the neighborhood we come from. They all know me really good. Why? We see a nigga reaching and holding, and we see some other niggas behind him, like 50 Dutta and his niggas and look at him. And we see the nigga look like he about to up, so nigga, we just start shooting shit. They start shooting shit. All them things. I ain't taking no L. You trust me, you do something. You can do it live, baby. I'm not even gonna You got the drop on 50 Cent one time? We thought we did. Right. Until we got in it. I don't give a fuck. Yeah, I really don't give a fuck. So, I bump that niggas, the game is going. I don't pick niggas. It's any nigga. I don't give a fuck. That's why I really get to that joint. Then if I Antes da fama, dos palcos e dos milhões de álbuns vendidos, existe uma história que poucos conhecem por completo. Este documentário começa onde os holofotes não alcançam, nas ruas de Queens, que moldaram Curtis Jackson, o homem que ficou conhecido como 50 Cent. Um lugar onde crescer significava sobreviver e onde a violência fazia parte do dia a dia daqueles que lá habitavam. Nascido em um ambiente marcado pela desigualdade, violência e a pobreza, 50 Cent teve a sua juventude atravessada por situações extremas que influenciaram profundamente a sua forma de ver o mundo. Desde cedo, ele foi exposto a uma realidade muito dura, onde o perigo estava sempre presente e o futuro parecia incerto. Ao longo deste documentário, não buscamos glorificar a violência. Pelo contrário, buscamos compreender o contexto em que ela surge, os impactos que causa e as consequências que carrega. A trajetória de 50 Cent é um retrato de como ambientes violentos podem moldar destinos, mas também de como é possível buscar caminhos diferentes. A música surge como um meio de contar aquilo que muitos não conseguem dizer. Neste documentário, convido-o a olhar além do artista e do personagem público, a entender o passado não como justificativa, mas como parte essencial de uma história maior. Uma história sobre escolhas, consequências e transformação. Antes de 50 Cent se tornar um ícone global, ele era apenas mais um jovem que tentava sobreviver nas ruas de Queens. É a partir desse ponto que a nossa história começa. My mother passed when I was like 8 years old. I went to live with my grandparents. And she had me when she was 15, so at that point she started hustling to be able to provide for me at that point. And she got killed when I was like 8 years old. So when you say hustling, she was involved with what? She was... Yeah, selling drugs. Selling drugs? Yeah. Okay, and she was killed as a result of that? Yeah. How old were you when you got involved in selling drugs yourself? Around 12. A história de 50 Cent começa com uma perda que o marcou profundamente. Ainda em criança, ele perdeu a mãe, uma ausência que deixou um vazio emocional e colocou-o desde muito cedo diante de uma realidade muito dura. Crescer sem essa figura de apoio significou amadurecer rápido demais, em um ambiente onde as opções eram escassas e os riscos constantes.
Foi nesse contexto que, por volta dos 12 anos, ele acabou por entrar no mundo do tráfico de drogas. Ainda muito jovem, 50 Cent passou a conviver diariamente com o perigo. As ruas do seu bairro eram regidas por regras próprias, onde o medo funcionava como moeda de troca e a reputação podia significar proteção ou ameaça. Com o passar do tempo, 50 tornou-se uma pessoa temida no seu bairro, não apenas pela coragem, mas pela postura agressiva e imprevisível. Além de participar no tráfico de drogas, 50 também ficou conhecido por roubar outros traficantes. Esses conflitos reforçavam ainda mais a sua imagem, mas também aumentavam ainda mais os riscos à sua volta. When I first met 50, he was sticking up. And I said to Just, because, we always watch out for the stick-up kids. You know what I mean? I'm like, yo, police, stick-up kids, you got to watch out for the two. So he was one of the two that we had to watch out for. I said, yo, he doing a lot of sticking up. 50? Yeah, 50. He doing a lot of sticking up. So I'm looking at Just, I'm like, yo, why you with this dude? Because this dude, Ben's my little man. He good, woo, woo. So one day we in the projects, we standing down the project, 50 run past us with the gun out. Me and Just standing there, I'm looking at it, and he pulled Just, yo, I ain't got no more bullets. I need some more bullets. Let's shut them niggas over there. Yo, I'm like, oh, this nigga. I'm like, Just, come on, Just. This nigga hit our block up. Quando 50 Cent era ainda muito jovem, o seu nome já circulava pelas ruas de Queens envolto em histórias de violência. Muitos em Nova York contavam relatos sobre a sua postura firme e sobre os conflitos em que se envolvia, criando uma reputação ainda maior a cada dia que passava. Aos 18 anos, ele já era visto como uma lenda em Queens, alguém cujo nome impunha respeito, mesmo entre as pessoas mais velhas. Amigos daquele tempo lembram que essas histórias vinham em grande parte dos problemas constantes com os inimigos nas ruas. Desentendimentos, rivalidades e tensões faziam parte do seu dia-a-dia, alimentando rumores e reforçando a imagem de alguém muito agressivo. Ao mesmo tempo, essa vida também o colocava frequentemente em confronto com a polícia, aumentando ainda mais a pressão e os riscos à sua volta. We call Boo Boo 50. He was just like a legend in my hood. Like, he got chased by the police. Like, he was probably like, he had 1100 motorcycle. Because 50 always had shit. It wasn't like he was broke. He always, had the block, 20 workers. And so some dude caught a double homicide in Bricktown. And 50 had the same bike as him. It was 1100 Yamaha. And it was the illest police chase ever Queens ever seen. Like, he's coming out, got Brewer, Old Dan. Like, they got helicopters, they got dogs, rest in peace, my man Fat Shot. They got dogs running through his backyard, and we hustle. Entre as figuras que marcaram a juventude de 50 Cent, uma das mais conhecidas é Bangam Smurf. Em Queens, o seu nome era associado a uma presença intimidadora. Muitos o descrevem como alguém imprevisível, conhecido pelos conflitos em que se envolvia e pela forma dura como se impunha no bairro. Bangam Smurf era temido não apenas pelos rivais, mas também por quem o conhecia de perto. A sua postura agressiva e a sua disposição constante para o confronto faziam dele uma figura central em muitas histórias que circulavam por Queens. O primeiro encontro entre Smurf e 50 Cent aconteceu de forma tensa, refletindo exatamente o contexto onde ambos viviam. Não foi uma aproximação amigável, mas um contacto marcado por desconfiança e nervosismo. What was your first impression of him? Bully. that was his style from early on? Yeah, 50 been a bully his whole life, man. Like, let me tell you how I first met Fifth, right? Long story short, I'm waiting for Silky. I see this big nigga grilling me, son. This is my first time meeting the nigga. I knew who he was, though. But it's like our first introduction. See this big nigga grilling me and shit. What the fuck wrong with this nigga? But I'm saying this in my head. So he looking. Silky come walking across the street. So then he called Silky over like, yo, who the fuck this little nigga, man? He was like, nah, that's Smurf. Wow, what's up? He was like, nah, man, man, I was about to slap this nigga and everybody he know, man. I don't know this nigga. You know what I mean? So he was like, yo, what's up? And I wasn't talking to the nigga, I ain't saying nothing to the nigga. I'm just listening to what he's saying to Silky, So I'm definitely not talking to you now. He just said he was about to slap me and everybody I know. Because that's his block at the time. He ain't know who I was. You already out there hustling.
Apesar da tensão inicial que marcou o primeiro contacto, Bang & Smurf e 50 Cent acabaram por se tornar amigos. Unidos pelas mesmas experiências e pelo mesmo contexto hostil, os dois passaram a caminhar lado a lado nas ruas de Queens. Com o passar do tempo, a influência de 50 Cent no bairro cresceu de forma significativa. Ainda muito jovem, ele passou a ser visto como alguém que tinha controle sobre aquele território. Alguém cuja palavra era levada muito a sério. Histórias daquele tempo contam que ele chegou a ter mais de 20 pessoas a trabalhar para ele no bairro, o que reforçava ainda mais a sua reputação e o poder que tinha em Queens. He had the Benz, he had the Land Cruiser at like 17 and 18, he had the big boy Benz, he had the white panties and that shit. Like 50 was just a wild cat, like, you know, 2 guns in that motherfucker, big boy Benz riding around, and he was 18 years old. So he been getting money, he was like a hero in my hood. Manter o controle do bairro significava viver em permanente estado de tensão. Naquele contexto, a violência era vista como uma ferramenta constante para impor limites e garantir respeito. Muitos relatos daquele tempo indicam que 50 Cent exercia domínio sobre os traficantes da sua zona, recorrendo à força como forma de afirmar autoridade e evitar desafios ao seu poder. You knew him when he was Boo Boo. Yeah, he's been on my block, beating up drug dealers. Yo, why do they call him Boo Boo? He was a bully, Boo Boo. He was like, that's his nickname for the, he was a drug dealer. You know what I'm saying? But what does it He's come known as from? Boo Boo. Like, he was a bully. Like, he would literally, if you owe him money, he would find you. And if he sees you, it's on. Like, you ever seen people beat somebody's ass? Hell yeah, what? Shit. He beat rappers up, he beat people up. People? Family members. I mean, I've seen him angry. Em Queens, Bang & Smurf não era qualquer um. Conhecido como o braço direito de 50 Cent, ele tinha uma reputação dura, construída nas ruas e reforçada pela ideia de que não hesitava quando surgiam conflitos. Ainda assim, segundo vários relatos, até Smurf demonstrava respeito e até medo de 50 Cent. Isso dizia muito sobre o peso que o nome de 50 carregava naquelas ruas. Aqueles que cresceram com ele dizem que quando 50 Cent aparecia, muitos simplesmente se afastavam. A sua presença era suficiente para mudar o clima do bairro. I heard you say 50 used to knock people out on the block. Yeah, How many people you see him knock out? He knocked a few guys out. I see him punch a lot of niggas up, knock niggas up. Yeah, so when he used to knock people out, what he do after? Just stay there? Yeah. Talk shit? Yeah. That's how he is, niggas. The same way you see him on the internet, harass people, that's what he do. He'll harass niggas in the hood all day. They ain't nobody try to get no get back, fight him over that or nothing? Nah. I told you, that's the big bully in the hood, so you know, and nah, ain't nobody, nah. Plus he had his soldiers around him too, always keeps some niggas, you know what I mean? He always keeps some guys around him that'll get busy for him. Durante muitos anos, 50 Cent treinou boxe, uma disciplina que moldou não só o seu corpo, mas também a sua postura. Com o passar do tempo, a sua fama apenas cresceu. Todos que cruzavam o seu caminho diziam o mesmo. Ele era alguém com quem ninguém queria ter problemas. People like 50 Cent, he's kind of the last of the real, like, bullies of the industry. I tell you one thing, that nigga 50 is a wealthy ass goon. Conhecido nas ruas como Bubu pelo facto de fazer bullying com outros traficantes, 50 Cent tornou-se uma figura que intimidava o bairro de Queens. Muitos à sua volta diziam que ele parecia não ter limites e ter mesmo um parafuso a menos. Essa imagem alimentou histórias e aumentou o medo ao seu redor. O seu temperamento imprevisível fazia com que as pessoas mantivessem a distância, pois ninguém sabia como ele ia reagir. I done seen Fifth get in his little moves. He gotta take his little medicine and shit. He fucked up a little bit. You know what I'm saying? He about like Tyson. You know how Tyson fucked up? You know, he might snap. You know what I'm saying? Certain shit. He cool, but he ain't. You know what I'm saying? Nos últimos anos, 50 Cent tem tentado, de certa forma, limpar a sua imagem. Apesar de se envolver em algumas polémicas online, o seu nome já não está diretamente associado à violência. Nas suas entrevistas recentes, o rapper adota um tom mais calmo e amigável, mostrando uma imagem diferente daquela que tinha no passado. No entanto, em entrevistas antigas, 50 Cent não tinha filtros. Ele falava abertamente sobre como enfrentava os problemas nas ruas. In my neighborhood,
We meet aggression with aggression, right? You say you got a problem, I go, yeah. And then I don't mind having a problem with you. And we go back and forth. And when you realize I could be a bigger problem than you're comfortable with, and you might not want a problem no more, when you're ready to go your way without actually having the issue, I'll let you go. Because I'm not gonna chase you, because the outcome is always bad when we go head to head. Somebody gotta lose. Yep. You know what I'm saying? And then the people come. After somebody lost. Ao longo da sua vida, 50 Cent teve que provar várias vezes que era capaz de cumprir tudo aquilo que dizia. Queens era um lugar extremamente violento e ele não era o único traficante respeitado. A competição era feroz e muitos rappers daquela altura eram extorquidos por criminosos locais. Durante o seu tempo como traficante, 50 Cent encontrou nomes que até os mais corajosos temiam. Homens como Haitian Jack, Supreme McGriff, Jimmy Henchman e muitos outros. Numa das suas entrevistas, Bang & Smurf, o antigo braço direito de 50 Cent, contou como eles lidavam com esses traficantes. You know, the Jimmy Henchman, the Haitian Jack, they come up there try to bully niggas. Yeah. Like, how was the interaction with y'all niggas and the Henchman and the Jack? Oh, Jack? Yeah, Haitian Jack and shit. Oh, Haitian Jack. The first time I met Haitian Jack, right? We was at, I think, Quad Studio. He had an artist named Governor. You dig? But when he seen, like, he respected 50 and us because we was 100 little niggas with guns and vests on, nigga. And we on go, nigga. You dig? So our interaction with Jimmy or any niggas in this industry was gangster shit. They met us all on some on-go type shit, nigga. Yeah. So that's how 50 got their respect. Like when they speak to 50 like diplomatically when they see him. We back down all them niggas, whoever the toughest nigga you could think was, the Jimmy Henchman, the Haitian Jack, the whoever, man. Os nomes mencionados nessa entrevista são apenas alguns dos muitos traficantes de Nova York que aproveitavam-se do dinheiro que era gerado no mundo da música, extorquindo rappers famosos. Não só naquele tempo, mas até hoje, muitos rappers têm que pagar por proteções aos que realmente controlam as ruas. Um exemplo famoso era Ja Rule, que juntamente com a sua equipa era obrigar pela proteção do maior traficante de Queens na altura, um homem que já mencionamos, conhecido como Supreme McGriff, ou simplesmente Prim. Esse sistema de proteção mostrava claramente quem detinha o poder e como a influência nas ruas podia moldar a carreira e a segurança de artistas emergentes na cidade. The streets looked at it like Ja Rule was getting extorted by Preem. Let's keep it real. Like, you know, like 50 wasn't getting extorted. Like back then, come on, the extortion game was crazy. You know, a nigga like Haitian Jack come put his arm around you, you know, you might give up some jewelry or something, like, you know what I mean? Or certain niggas come put that arm around you. Preem put his arm around Ja Rule, that's $500,000. 50 ain't doing that. 50 ain't doing that, brother. A rivalidade que marcou a carreira de 50 Cent começou muito antes da música. Ja Rule acabou por se tornar o alvo principal quando o 50 entrou na indústria e até hoje continuam a ter conflitos, com muitos a considerar que 50 Cent foi determinante no declínio da carreira de Ja. Mas tudo isso tem raízes nos problemas que 50 Cent tinha com Supreme, o barão da droga que era provavelmente o homem mais poderoso das ruas de Queens. Respeitado em toda a cidade de Nova York, Preem tinha centenas de homens a trabalhar para ele. Numa das suas entrevistas, Bang & Smurf, antigo braço direito de 50, contou sobre a fama e o respeito que Supreme tinha em Queens. I don't know Preem personally. We never met personally. Like, I seen him, but we never met personally. Yeah, no, I mean, he was the most notorious guy in South Jamaica, Queens, so everybody know who he is. I heard of him since I was young, since a little kid. From moving to Queens, I heard about him. Yeah, he tried to little bro Fifth ain't go for that. Fifth little bro them back. That's a fact. Yeah, so from there, I guess Preem know, this boy gonna be a problem. Existem várias versões sobre como começou a guerra entre 50 Cent e Supreme, mas a maioria das pessoas que viviam em Queens na altura concordam. Os dois eram grande demais para coexistir naquele bairro. 50 Cent decidiu enfrentar Supreme mesmo sabendo dos riscos. Apesar de 50 ser um traficante menor, não fugia aos problemas.
quem esteve nas ruas de Queens, relata que houve inúmeros momentos de tensão entre 50 Cent e Supreme McGriff. I had asked 50, are you good with holding one of my girlfriends? And he was like, yeah, I'm good with that. So we was just chilling at the party, and Irv Gotti and them had rolled up in a limousine, and nobody got out but Preem, because they were supposed to be going to Chaz's party. So nobody got out but Preem, and Preem was at the door, and 50 was just mean mugging him, and I didn't know why he was mean mugging him. You know what I'm saying? So Preem was telling me, yo, man, tell Chaz that we not coming to the party. We finna go over here on the strip or whatever like that, and we'll talk to him tomorrow. And 50 just was leaning on the barricade, just like as if he was waiting for one of those cats to come out the car. I didn't really know they had a beef like that. So I went up to tell Chaz, I said, yo, Chaz, Preem down there. And he said, they not coming up. I said, nah, he said they going someplace else. And him and 50 was just mean mugging each other. He said, where 50 at now? I said, he's still down there. He said, yo, he all right? I said, yeah, he all right. I gave one of my girlfriends. Chaz was like, yo, you gave him what? I said, yeah, I gave one of my girlfriends, she chilling with him. She said, yo, get that back from him. That boy a loose cannon, man. Supreme McGriff sempre gostou de ser tratado como um rei, mas 50 Cent deixou bem claro que não estava disposto a fazê-lo. A situação piorou quando 50 mencionou o nome de Preem e do seu braço direito, Prince, na música Get to Quran. O sucesso instantâneo dessa faixa em Nova York atraiu a atenção indesejada para Preem, que não ficou nada contente com a situação. Segundo Tony Yale, depois de vários desentendimentos, o barão da droga chegou a colocar recompensas na cabeça de 50 e dos seus aliados. They supposedly had 100,000 on Fifth, 50,000 on me, I think 25,000 on Banks or whatever. So it's just the way the streets go. Em Queens, todos acreditavam que era apenas uma questão de tempo até que Preem ou 50 Cent perdessem a vida naquele confronto. A tensão era tão intensa que não se limitava apenas às ruas. A polícia também tomou conhecimento da situação. A cidade de Nova York percebeu que 50 Cent e Supreme estavam prestes a iniciar uma verdadeira guerra em Queens. How it gets to the level where McGriff goes out searching for 50 all over the place trying to kill him. But obviously 50 is a target, he knows he's a target. If you look at the two-way pager records that we found, historical records, you'll see people, unknown people, saying 50's on Guy Brewer and 155th or wherever. So they were out looking for him. Supreme McGriff e 50 Cent, dois dos maiores traficantes de Queens, haviam declarado guerra e todos aguardavam para ver como esse conflito iria terminar. Desde as ruas até a polícia, havia a consciência de que muitas vidas estavam em risco. Apesar da coragem e audácia de 50 Cent, Supreme tinha vantagem, com mais dinheiro e centenas de homens à sua disposição. Amigos próximos de 50 Cent tentaram avisá-lo antes que fosse tarde demais, assim como fez Gene Deal, tentando mostrar o perigo real de enfrentar um rival tão poderoso. Mas 50 Cent parecia decidido a não recuar. I overheard the conversation about these guys wanted him dead. So he asked me, did I have a vest? I said, yeah, I got a bulletproof vest. So I had some extra vests because I used to buy them from officers and stuff like that. And I had told him that those guys were going to come out and try to get him. And we had the conversation. 50 then told me he was going to handle his business. Apesar de ter tomado todas as precauções, 50 Cent acabou por ser apanhado desprevenido. Em maio do ano 2000, o rapper foi baleado 9 vezes. O ataque foi brutal e a notícia espalhou-se rapidamente por Queens, onde todos acreditavam que 50 tinha morrido. As ruas sabiam que a ordem vinha de Supreme McGriff, mas o homem que realizou o ataque era Daryl Homo Bound.
dos homens de confiança de Prim. Curiosamente, Daryl era também amigo próximo de Mike Tyson e acabou por perder a vida 3 semanas depois do ataque numa confusão com outro rival de 50 Cent, Damian Hardy, conhecido como Ward. Felizmente, 50 Cent sobreviveu e recuperou totalmente após meses de reabilitação. De volta às ruas, ele estava agora mais detemido e decidido do que nunca a continuar aquela guerra. I go in one of the rooms, he's in the room. He got damn near arson on his own self by himself. So I looked at him like, yo, what's up, man? I'm like, you all right? And he said, yeah, Ben, I'm good. The vest on, showed me the clip. Hey, he showed me everything. 50 Cent estava preparado para a guerra depois do atentado à sua vida. As ruas de Queens estavam atentas para saber qual seria a sua próxima jogada. Mas Supreme não era o único inimigo com quem ele tinha que se preocupar. Damian Ward Hardy era o maior traficante de Brooklyn naquela altura e também ele era inimigo de 50. Damian era conhecido pela sua crueldade extrema e a própria polícia dizia que ele era um verdadeiro psicopata. He was a maniac. Like, he was another guy that, you know, you're committing so many acts of violence. How long do you think you're going to stay out on the street, you know? So, but I think he was the deadliest of all the threats against 50. He was the worst one. He's not the guy you want against you. And he had a super tight crew of killers. Como podemos ver, 50 tinha guerra com os homens mais perigosos de Nova York. O seu jeito destemido e arrogante conquistou muitos aliados, mas ainda mais inimigos. Inimigos esses faziam de tudo para vê-lo morto. Em várias entrevistas ao longo da sua carreira, o rapper admitiu que sentiu medo dos seus inimigos, mas que nunca deixou que isso o influenciasse e decidiu enfrentar cada um deles. And when I write the aggressive material, they go, oh, I'm feeling that. Because they know I come from that. You know what I mean? And even think of the worst guys that you know. They know me really good. This is true. From the neighborhood we come from. They all know me really good. Why? If I'm faking it or if I didn't come from it, they wouldn't care. They wouldn't know me. You see what I'm saying? Like my background, they could check it. You know, like when you get hurt as bad as I get hurt, when I got hit, either your fear consumes you or you become insensitive. Apesar de todos os obstáculos nas ruas, 50 Cent manteve o foco na música e os conflitos acabaram por aumentar a sua credibilidade. Todos queriam agora saber quem era aquele rapper agressivo de Queens que levou 9 tiros e sobreviveu para contar a sua história. A sua fama cresceu rapidamente e ele conseguiu assinar um contrato com uma nova gravadora. Bizarre, amigo e colega de 50 Cent, contou que a partir desse momento as coisas ficaram sérias para todos que trabalhavam na gravadora em questão. 50 Cent joined the label, and y'all heard about it. What was the response? We knew about his mixtapes and shit. You know, we was cool with it. I mean, but shit definitely changed. You know what I'm saying? Like how we was moving. You know what I'm saying? Like we was in some shit. Like we had to move like the military. You know what I'm saying? Bulletproof vests, bulletproof cars. You know what I'm saying? Like, you know, we didn't really have to worry about that before him. You know what I'm saying? But so the shit really got street shit quick. So that just show you how hip hop literally changed and came in our circle and changed immediately. But was there any occasions that it was actually needed? For sure, hell yeah. A atitude que 50 Cent tinha nas ruas veio com ele para a indústria da música. Apesar de muito talento, o rapper parecia arranjar problemas onde quer que fosse, e não tardou muito para que ele tivesse mais confusões em várias ocasiões. Some guys in the crowd had threw a bottle while Fifth was performing. And when they threw the bottle, Money Ron was standing beside me, and the bottle came and it hit Money Ron. You know what I'm saying? And he kind of was leaking a little bit, so we looked back like, who threw the bottle? So Fifth like, who threw the bottle? He cut the music off, said, who threw the bottle? And there was some niggas like, yo, what up, woo? Man, see, at that time, it was go time. Fifth said it, when he seen who it was, he jumped straight off the stage. Boop, boop, with the mic in his hand. Started just punching niggas, you know what I'm saying? Now we gotta clear the whole stage, and you gotta fight we came through the back door, bro, to the club. We end up fighting our way, leaving out the front door of the club. You know what I'm saying? That was the introduction to the first show being with 50 Cent on the Get Rich or Die Trying tour.
50 Cent carregava a sua crew com ele para todo o lado, dezenas de jovens do Queens a quem chamava G-Unit. A sua presença era sentida em qualquer lugar e naquela altura não se falava em outro rapper senão 50. Como dissemos, não demorou muito para que a sua atitude criasse problemas no mundo da música, e um dos primeiros alvos do rapper foi o cantor Ja Rule. Segundo Bangam Smurf, 50 decidiu fazer bullying com Ja da mesma forma que fazia com os traficantes do seu bairro. I don't know, 50 just used to keep bullying them niggas and bothering them niggas, man. Like, but that's how he was back then. Like, he was a bully, bro. Like, you know what I mean? And I guess he's looking at it like, yo, this is the only way he could have got in the music business at the time. I'ma just bully the punk. So he thought Ja was a punk. Ja Rule era um dos maiores rappers de Nova York naquele tempo, mas desde que 50 Cent cruzou o seu caminho, a sua carreira nunca mais foi a mesma. Ele era protegido de Supreme, e isso deu ainda mais força a 50, pois ele sabia que Ja Rule punha muito dinheiro nos bolsos do seu rival. Desde o início da sua carreira, que 50 Cent decidiu que ir contra Ja Rule seria ótimo para ganhar fama e atingir o seu inimigo das ruas, Supreme McGriff. This was this man's settle. This was his whole plan. Structure is to, this is how I'm gonna garner attention. Right. He said this to me out of his own mouth. He told you the plan. Bro, look. I listened. 50 Cent e Ja Rule vieram da mesma área e moravam em bairros muito próximos. Por isso, apesar da tensão entre eles, muitas pessoas tentaram pôr fim àquele problema. A confusão entre os dois rappers tirava dinheiro não só dos bolsos de Supreme, mas de muitas pessoas que estavam à volta deles. No entanto, 50 parecia estar decidido e não estava disposto a parar por ali. Uma das pessoas que tentou apaziguar a situação foi o manager de 50, um homem conhecido como Chaz Williams, um antigo assaltante de bancos de Nova York que estava agora envolvido na indústria da música. Chaz conta o que aconteceu no dia em que tentou que 50 e Ja Rule fizessem as pazes. When he went to pull Ja to the side, pull him, away from the guys to talk to him, Ja walked over there with the bat in his hand. And, 50, as they talking, how people sometimes talk and they gesture with their hands or whatever. He may have gestured with the bat as he's talking, and, I think, he raised his voice or something, and then 50 swung on him. Yeah. And then all hell broke loose. Yeah, kind of like, it just got crazy, and basically, we kind of got it squashed. I mean, 50 ain't get hurt, nobody got hurt. It was too many of them really trying to get at him that he didn't get a scratch on him, basically, Segundo a história de Chaz Williams, a confusão naquele dia não foi nada demais. Apesar de tudo, ninguém ficou ferido. No entanto, outras pessoas contam uma versão bem diferente do que realmente aconteceu. Segundo eles, 50 não só agrediu Ja Rule, como roubou o seu cordão de diamantes. Big up 50, who did he punch? Ja Rule. He punched out in his face? Yeah. You really did? Yeah. And took his chain? Yeah. Was you there? Nah. Oh, so it might not be true? I wore the chain. That's how I know it was true. He ain't knocked the nigga out. He gave him a black eye, though. He blacked the nigga eye and shit, right? So long story short, he came back to the hood with Ja Rule pendant and did a video called Murder, We Don't Believe You. Bangam Smurf não é o único a alegar que 50 roubou Ja Rule naquele dia. Toda essa confusão entre os rappers estava a fazer com que o seu rival, Supreme, o odiasse cada vez mais, e nas ruas de Queens tornou-se uma prioridade tirar a vida a 50 Cent. Ele era perseguido por dezenas de homens que estavam sob as ordens de Prim. No entanto, 50 não era um novato naquelas ruas, e agora ele tinha dinheiro suficiente para enfrentar Prim e estar preparado para qualquer um que cruzasse o seu caminho. Muitas pessoas mencionaram como 50 andava sempre rodeado de membros da G-Unit, o que tornava quase impossível chegar até ele. I heard that 50 Cent used to have a bunch of dudes in the crowd kind of watching out for him. Oh yeah. 50 had a thick crew. He rode with a lot of dudes, man. You know what I'm saying? I remember one time I think I was in Detroit, just like at a random hotel on some creepy shit. And I see these dudes
roll up in like a 15-passenger van and shit. They was deep as hell. And they got out. I'm like, damn, what the fuck these dudes? And they was like, what's up, Bizarre? I'm like, what's up? And they was like, yeah, we Fifth peoples. So Fifth had like some people in Detroit ready already. And it was like 2 days before the show. So they drove down. So yeah, dog was always on point. Yeah, he stayed on point. 50 parecia agora estar sempre um passo à frente dos seus inimigos e, para além de ter muita coragem, tinha ainda dezenas de amigos de Queens prontos a defendê-lo. Mas, como sabemos, os seus inimigos eram também muito poderosos e 50 teve de investir cada vez mais na sua segurança. A um dado ponto, ele decidiu contratar agentes especiais para fazerem a sua segurança de forma a garantir que mais ninguém tentava contra a sua vida. You got the drop on 50 Cent one time? We thought we did. Right. We thought we did. Until we got in there. Somebody called us, told he was up there. I got up there. He came in. How deep were you? About 15. 15 people? Yeah, we wasn't that deep. We got up there, we came in and shit. You had Navy SEALs with him. 2 in all directions. Probably about 6 of them. Walkies in their ear, vested, guns strapped to their thigh, bullies on them, semis on them, magazine cartridges. I said, yeah, he ain't slipping. Today's not the day. Nah, 50 move different. Supreme, Damian Ward Hardy e Jimmy Henchman são apenas alguns dos muitos nomes conhecidos de Nova York que tinham uma enorme rivalidade com 50 Cent. No entanto, ao longo da sua carreira, ele acabou por ter rivais não só na sua cidade, mas em todo o país. Segundo os seus amigos, uma das pessoas que decidiu testar a coragem de 50 foi o temido empresário Suge Knight, dono da antiga gravadora Death Row Records. Suge came, he had some Mexicans. Now we from New York. You ain't never seen a with a tattoo on his forehead. 118th Street crew. I'm like, what the f? Got a tattoo on his face, homie. That's the first time, like before Lil Wayne and all that. That's the first time I seen a with like tattoo on his eyes. Mexican 18th Street. So just Suge just got the cigar. He just liked that. I was bugging because I seen this is when I knew Eminem was real. He's like, I don't give a f, man. This is when I knew. I'm like, damn, Eminem is a real. These things 50 outside. What's up? And then Suge just walked away. The Mexican looked kind of confused, like they didn't know what was going on. But came outside. Eminem came outside 100%. Suge Knight era um dos homens mais temidos de Los Angeles. Para além de ter muito dinheiro, ele era um membro dos Mob Pyro, um set dos Bloods em Compton. Suge era conhecido por conseguir tudo o que queria à força. Sempre rodeado dos seus seguidores, o empresário parecia ser um mestre na arte da intimidação. E naquele dia, ele tentou fazer o mesmo com 50. Mas o rapper já estava acostumado a enfrentar os homens mais temidos das ruas onde cresceu e decidiu não deixar que Suge Knight conseguisse o que queria. We were shooting in the club video and somebody said, Suge Knight here. And 50 I was at the bar, Gang was there. He was shooting in the club scene and he stopped and Suge came in with 30 Mexicans, like you said. Which is weird, you know what I'm saying? He always roll with the Mexicans. You know what I'm saying? And I just remember Smurf and 50 was like, what's up, man? What you want to do? Bang him. Yeah, Bang him was like, what you want to do? And Suge looked at him and he took a puff of his cigar and he blew it out. And he did like this and he left. Like a movie, I know, I guess it's some LA shit, like just a intimidation type shit. 50 Cent estava agora no topo da sua carreira e da indústria da música. Naquele momento, todos queriam estar próximo dele para ganhar a atenção, e o rapper tinha cada vez mais inimigos. Mas como já conseguimos perceber, 50 não se deixava intimidar facilmente, e a sua mentalidade das ruas sempre o pôs um passo à frente dos seus inimigos.
Outro momento de tensão que houve ao longo da sua carreira foi numa entrega de prémios, quando ele cruzou o caminho com Suge Knight e Irv Gotti, o chefe da gravadora de Ja Rule. Tony Yayo conta que eles sabiam bem do perigo que enfrentavam e, mais uma vez, 50 tomou as medidas necessárias para garantir a sua segurança. He's with Suge. They were together. They were Suge. They feeling good. They walking by. Shit, yo, that's Irv Gotti and Suge. Shit. Who said that? You know, in my mind, okay. Niggas like, yo, you know, talking. Yo, that was just Irv Gotti and Suge, bro. Yes. What are we gonna do? You know what I'm saying? That's the only thing I'm thinking in my mind. So this is why I like 50. 50's like old school. Yo, man, your crew, go to the hardware store, buy 14 knives. A carreira de 50 Cent foi marcada por confrontos e tensões contra vários inimigos. Apesar de já ter sido baleado 9 vezes, ele continuava a demonstrar disposição para fazer frente a qualquer pessoa. Mas não eram só os seus inimigos que apresentavam perigo. A um certo ponto, os seus próprios amigos viraram-se contra ele. Um dos aliados que declarou guerra a 50 foi o rapper The Game. Ele fazia parte da gravadora G-Unit e fez várias músicas e shows ao lado de 50, mas a um certo ponto a relação entre eles mudou e de amigos passaram a inimigos mortais. The Game contou o que aconteceu quando ele e o seu grupo foram atrás de 50 Cent numa estação de rádio em Nova York. 50 niggas come out, you know, and I know they, and a lot of, you know, the story get twisted. Niggas say that it was Secret Service and he moved with the cops. Nah, 50 was 50. He has a bunch of niggas from Queens, and of course he got some legal handguns. So one legal nigga come out, he looking like a Navy SEAL, and he like, you know, he holding, right? And so we see a nigga reaching and holding. And we see some other niggas behind him, like 50 Gutter and them, you know, his niggas and whatever. And we see the nigga look like he about to up, so nigga, we just start shooting shit. Right. They start shooting shit. Wow. He had a little real shootout. I swear to God, you know, at least 50 shots rang out. I'm not gonna, you know, I'm not gonna exaggerate the number, but niggas shot from every direction. 50 Cent foi uma das figuras mais polêmicas do mundo da música e durante anos o seu nome foi sinónimo de violência. Tiroteios, esfaqueamentos e todo o tipo de agressões físicas pareciam fazer parte do seu cotidiano. Não era à toa que muitos empresários e artistas tinham medo de cruzar o seu caminho. Uma das pessoas que se arrependeu de o fazer foi DJ Khaled. Ele e 50 Cent tiveram um desentendimento e 50 deixou bem claro que estava disposto a tudo quando publicou vários vídeos da mãe de DJ Khaled. O rapper mostrou que tinha homens atrás dela e que estava disposto a tudo para sair vitorioso de mais uma confusão, mesmo que isso implicasse atacar a família de DJ Khaled. They got me the tape of his mother's house, where his mom's work at. You know what I'm saying? The other cribs, the studios, stuff like that. That's the Khaled tape. Right. Okay. I had all of it. They were staying in Atlanta. All of the locations, because I ain't taking no L's. You can trust me. You do something, we're gonna do it live. I'm not even gonna hide it. Ir atrás dos familiares de um rival é algo que passa dos limites para a maioria das pessoas, mas não para 50 Cent. Em várias músicas, ele fez menções sobre atacar as mães dos seus rivais, e parece que estava a falar a sério quando dizia que estava disposto a tudo para ganhar uma confusão. Quando não eram os inimigos, as pessoas à sua volta pareciam ser os alvos da fúria de 50. Um desses episódios de violência foi presenciado pela cantora Jennifer Lopez, com quem ele manteve uma relação no passado. So he grabs the phone, Mark, I never said this, and after a while, 50's looking at him, he said, all right, man, give me the phone. Yo, Mark, I'll call you back, right? Boop. Just starts pounding this dude, and Jennifer's face is like, she's going, oh my God. She's screaming. I said, yo. Yo, 50 a real one. Yo, he pounded this dude out. And then, he's sinister because he's laughing while he's doing it. So I'm like, yo. So I said, hey, yo. I said, take the nigga outside. Don't. And he looks at Jennifer. He's like, oh, I'm sorry, Jennifer. I'm sorry. I'll be back. He don't drag the dude. He tells the dude, yo, go outside. And the dude's like,
Go outside. He takes him outside. So now we looking out the window in the Hit Factory. And 50 just bang, 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 rocking this dude against the car or whatever. And then he comes back up like, yo. 50 é conhecido pelo seu pavio curto e temperamento imprevisível, mas isso já vem de há muitos anos. Dezenas de pessoas dizem já ter visto o rapper agredir alguém por motivos fúteis. Hoje em dia, ele tem uma imagem mais cuidada e alguém que deixou para trás este tipo de situações. Mas basta andarmos alguns anos para trás para encontrarmos vários relatos das agressões cometidas por 50. We all in the studio and this girl's like, "Where's my pocketbook? Where's my pocketbook?" So everybody started looking at Fifth and us. So Fifth knew that immediately. He had to figure it out. So he started looking all over the place. And eventually he found the pocketbook in the bathroom behind the toilet stool. And his homie took everything out but put the pocketbook there. So he immediately got to his homie, started hitting him. Yo, he stripped this in the studio in front of all of us. This nigga ran out the building, Hit Factory, damn near in boxes. Ninguém parecia estar a salvo quando 50 Cent estava por perto. Assim como fazia com os traficantes do seu bairro, o rapper parecia tirar prazer em meter medo às pessoas que estavam à sua volta. Em várias situações podemos ver esse lado de 50, em que ele não hesitava a ameaçar ou agredir outras pessoas, fossem nas ruas ou da indústria da música. You know you're a punk. You know you're a punk, Q. You know I'm the wrong one to even be playing with. I never was a punk, B. I was a good dude for you. Yeah, you's a sucker. And you know not to keep playing with me anyway. So I don't know why you keep pushing me until I gotta do. Don't tell me to chill out. Don't you ever tell me to chill out, you sucker. You're nowhere near my caliber of breed, punk. Okay. You know that. So front for Andy or anybody else there, and they'll be watching. They'll watch on the Channel 7 News, you sucker. You know how I get down. Now play with me if you want. Play with me if you want. 50 Cent, ou Bubu como era conhecido no seu bairro, trouxe a mesma energia das ruas com ele para a indústria. Os seus rivais tentavam evitá-lo a todo o custo, mas ele parecia não esquecer daqueles com quem tinha confusões. Uma das pessoas que foi vítima da sua raiva foi o rapper Shyne, amigo de Puff. Ele estava a dar uma entrevista numa estação de rádio enquanto estava preso e 50 ligou para a estação para poder falar com o seu inimigo. Este foi o resultado. I think it's the way you try to gain attention in some ways because the nigga ain't been fucking with you for 15 years. Like you've been going 10 years, so he couldn't have no issues. Shut up, nigga. Shut up, nigga. Shut up. You're on an island. You're on a fucking island. You can't go to war from a fucking island. Shut the fuck up. Shut up. Fuck Shine. Fuck Def Jam. Fuck everybody. Shut the fuck up. Shut up. I don't care if you in jail. I hope you got raped by a pack of niggas. Shyne sabia muito bem que não podia fazer frente a 50 Cent. Ele era agora milionário e muito poderoso. Para além disso, todos sabiam que ele tinha dezenas de homens prontos a matar ou a morrer por ele. 50 deixava bem claro que estava disposto a eliminar qualquer um que cruzasse o seu caminho. Numa das suas entrevistas, até mesmo o entrevistador foi ameaçado pelo rapper. Right now, if you punch me in my mouth, I'm up. I'm up. I'm gonna tell you right now, I'm all the way. Let me tell you, I'm all the way up. And guess what's gonna happen? Once you punch me in my mouth, I'm gonna get my man, Terrence, K.O. Lewis. I'm gonna get him to punch me in my mouth because then I want to get double the money. But I'm gonna say you did all of it. No, because it ain't gonna matter. Because I'm gonna take the same kind of money that you would get and give it to the homies. I'm gonna shoot you, yeah? A couple times. A agressividade de 50 Cent refletia-se não só na música, mas em todas as suas ações. Afinal, uma vida cheia de traumas deixou marcas que ele parece carregar até hoje. Apesar de hoje em dia 50 aparentar estar bem mais calmo, ele continua a deixar claro que não vai deixar ninguém brincar com ele e que está disposto a tudo quando o assunto é eliminar os seus inimigos. De forma sarcástica, o rapper disse recentemente que estava disposto a matar qualquer pessoa que o decidisse enfrentar. I don't give a fuck. Yeah, I really don't give a fuck. So when I bump heads with niggas, we just go. And I don't pick niggas. It's any nigga. I don't give a fuck who it is.
They gotta cross the line. They gotta do something that I'm uncomfortable with. And then I'm gonna be real comfortable with the next move. Whichever way it go. And they know me enough to know that. And that's why we don't really get to that point. Because I kill them. In front of everybody. You know, so they're playing my patience. They want to see how long I let them talk before I decide to really do something to them. And then when they come through there, nigga come through there out the window of your motherfucking ass. You start feeling a little different about it. Assim, chegamos ao fim desta jornada pela vida de 50 Cent. Uma história marcada por contrastes intensos entre violência, sobrevivência e transformação. O passado duro que o moldou não pode ser ignorado. Ele cresceu em um ambiente onde o perigo era cotidiano e as escolhas muitas vezes eram feitas sob pressão. 50 Cent veio de Queens, um dos bairros mais violentos dos Estados Unidos. Felizmente, ele conseguiu ultrapassar todos os obstáculos e hoje em dia, 50 Cent é um homem de muito sucesso.